Se algum dia eu tornar a ver um de vocês, invocarei coisa pior do que o fogo e o relâmpago, declarei em tom ameaçador, enquanto me esgueirava para a saída do beco. Se conseguisse pegar o visor deles, não teria mais que me preocupar com a possibilidade de me encontrarem. Estava escuro e o capuz da minha capa estivera levantado. Talvez eles nem soubessem que aparência eu tinha. Oi pessoal, vocês estão ouvindo o 26º episódio dos Quatro Cantos, o nosso podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama O Próximo Taborlim, a gente vai comentar os capítulos 69 e 70 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo o Eric Alves. E aí pessoal, tudo bem com vocês? A Júlia Neves. Oi, gente, tudo bom? E o Bruno Amorim. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tava com saudade de vocês. Pois é, faz tempo, né? Faz um tempinho. E lembrando também que agora vocês podem nos apoiar no Catarse, né? O nosso sistema de financiamento coletivo. Vocês recebem recompensas, participam de sorteio, entram lá no nosso grupo do Telegram, com quem a gente de vez em quando faz algumas coisinhas. A gente jogou o Gartic temático da Crônica do Matador do Rei mês passado, né? Então... Nem me fale. A gente tem sempre o grupo no Telegram que a gente discute algumas teorias que a gente acha. E eu acho também falar da novidade agora, que é o grupo do Facebook, né? Ah, bem lembrado, ia esquecer. Mas isso aí, agora nós temos um grupo no Facebook também. Enfim, não precisa ser apoiador, né? Vocês podem, quem quiser entrar. É público. Pode entrar. E a intenção lá é a gente fazer um ambiente legal de discussão aí da Crônica do Matador do Rei, né? Trazer vários temas e tal. E evitar também vários problemas que a internet causa, né? Então a gente vai estar sempre bem atento para evitar... desrespeito, evitar qualquer tipo de ofensa que seja feita, seja aos coleguinhas de grupo, seja a autor, personagem, o que for. E também para evitar as intermináveis pseudonotícias aí de rumores sobre o terceiro livro. Isso aí, relaxem que não vai ter. Quando sair o terceiro livro, a gente avisa, a gente promete. E lembrando também que, se apoiando, você pode participar aqui do podcast com a gente, tipo aconteceu com o César. Podem vir nos salvar. Que irá acontecer também mais vezes, né? A gente vai chamar o pessoal para participar aqui com a gente. Então... Isso mesmo, em breve. Então a gente queria também agradecer aí os nossos apoiadores do Catarse, né, que estão sempre com a gente. O Ramon Fernandes, a Daphne Mendes, a Mariana Ferreira, o Bruno Kelton, o Tairã de Castro, a Tainá Bustamante, o Felipe Vidal, a Josiane Zambon, o César Catizani e o Lucas Queiroz Pinto. Muito obrigado, pessoal, vocês estão nos dando uma baita força aí pra gente continuar com o podcast. Obrigadão, pessoal. Muito bem, então agora a gente vai começar a discutir os capítulos, né? Como eu disse, eles são capítulos longos e eles são o prelúdio de toda uma nova aventura, talvez o arco que seja o clímax do livro, né? Eu acho que é o ponto alto aí do livro, né? Que tudo veio pra esse momento, vamos dizer assim, né? Que é ele querendo essas respostas. Então, eu acho que é um dos pontos mais altos aí do primeiro livro. E esses capítulos que a gente vai discutir hoje, eles criam todos os ganchos, né, pra chegar nessa situação aí. Exato. Então, a gente começa com o capítulo 69, que se chama Vento ou Capricho Feminino. Ele tem um começo um pouco mais devagar ainda, antes da gente chegar nesses ganchos específicos, porque primeiro o Kvolf começa nos informando que se passaram 2 onzenas desde o último capítulo que a gente discutiu, portanto, desde o incêndio na ficiaria. Uhum. E nesse meio tempo, então, ele conseguiu vender alguns dos projetos dele na ficiaria, ele ganhou alguns dinheirinhos, não muito, mas agora pelo menos ele conseguiu comprar um sabonete, conseguiu comprar uma segunda camiseta, né? Mas ele ainda tá bastante desesperado. Ele não tá esnobando, né? Ele tá comprando o essencial. Aquele... Tá conseguindo sobreviver o menino. Ele até fala, sobrou aqui, eu consegui comprar uma camisa nova que tava precisando, né? Essas coisas, assim, coisas básicas de vida, né? Penas também, se não me engano. Então... Ele até fala de um jeito irônico, né? Ele diz que conseguiu comprar itens de luxo, como um sabonete e uma segunda camisa. Bem, e o capítulo, então, depois desse pequeno preâmbulo que ele faz, ele nos joga lá para um dia que ele foi na eólica, né, entre outros motivos, para procurar a Dena, que ele não conseguiu ver desde ele ter furado com ela, né? Aliás, ele até viu ela quando ele tava com a Fela lá, recebendo a capa, mas ele viu ela muito de relance, né? Sim, sim. E ele fica receoso que ela tenha entendido alguma coisa mal da situação. Errada da situação.
Da situação com a Fena. Naquela cena típica de romance adolescente, né? De bem na hora errada que ela chega. A traição, que não foi traição, aquela coisa. Bom, chegando lá na eólica, então ele conversa um pouquinho com o Deoc, que já chega dizendo pra ele que tem andado de olho pra ver se ele encontra a sua garota, como ele fala, né? Sim. E aí o Kvof fica até brabinho. Não é minha garota, não sei o quê. Mas enfim, eles começam a conversar sobre ela. E aqui o Deoc revela que ele também gosta da Dena, que ele também já teve um casinho com ela, embora ele esteja imaginando que o Kvof tem, né? Sim. O que o Kvof não tem. Mas é uma coisa meio ruim, assim, porque o Deoc, ele até fala, né, que 30 anos, pelo menos. ele tem o dobro da idade dela. Eu achei essa passagem, que é um outro, vamos dizer assim, né, pensando num meio medieval e tal, mas é muito errado isso, gente, sério, essa parte, assim, porque ele ainda era há 2 anos atrás, né, que ele conhecia ela. Então a Dena tem o quê? 16, 17 anos? Então ela tinha 15? E ele tá lá pros seus 30, né? Sim. Que é o dobro aí, que ele fala que ele tem o dobro da idade, e ele ficou meio que, me pareceu até uma coisa meio, não vou dizer obcecada, mas ele ficou realmente louco por ela, e queria ficar com ela, mas com essa diferença. Enfeitiçado, né? Como todos os homens ficam em volta da Dena. Mas pensar que ela era uma menina, ela ainda é, mas sabe, era mais ainda, ela era menor do que no momento do livro, né, do Nome do Vento. Então... E ele ainda usa aquela frase que é horrorosa nesses casos, que mas ela era muito madura. Quer dizer, ele até disse que não era madura a palavra, mas no fim ele era madura, que ele tava querendo dizer. Era madura, como se, a mulher tem que ser madura com 15 anos de idade. Cadê a É uma passagem Rayane? muito pesada quando você para pra pensar. Cadê a Rayane pra te apoiar nessas? Porque, caraca, essa parte, sério, essa conversa toda dele falando dela e tal, porque você consegue sentir, sabe, que ele ainda tem um apego, como que eu vou falar, assim, tipo, eles ainda... Ele tem uma afeição por ela, né? Exato, que ele até fala, se ela quisesse eu ainda poderia ajudar ela e tal. Sei lá, eu acho, mesmo ele falando, hoje eu vejo ela como uma irmã menor, eu acho até... pesado. É pesado, sabe? E ele que abre os olhos do Kvoth pra, né, a situação da Dena toda. Então... Pois tem uma coisa muito irônica nisso, né? Porque ele tá agindo de uma maneira péssima em relação a ela, mas ao mesmo tempo ele consegue explicar pro Kvoth coisas que o Kvoth já entendia de alguma forma. Só que não queria ver, eu acho, sabe? Que ele queria ter uma outra visão da Dena, talvez. E aí ele fechou os olhos para certas coisas que aconteciam, e aqui ele realmente teve aquela consciência, sabe? Do que passa com a Dena, qual é a situação dela real. Né? Quando o Deoc fala, né, fala coisas do tipo que ela realmente não tem família, não tem estrutura, não tem nada disso, e o Kvoth até diz, tipo, mas eu também não sei o que, e o Deoc diz, sim, cara, mas, né, tu é homem, e a Dena tá numa situação muito mais frágil. Eu acho isso bastante irônico mesmo, porque eu acho que a única pessoa que entende, que trata a Dena de acordo com as necessidades que ela tem é o Kvoth, mesmo que ele não tivesse racionalizado da maneira que o Deoc coloca, entende? Sim. Ele faz por medo, né? E ele acaba acertando pela inocência dele. Eu acho que esse capítulo acaba sendo muito filtrado pela visão dele, porque se você para pra pensar, igual a Júlia tava falando, é um capítulo bem pesado, mas quando você tá lendo ali, por estar se passando pelo ponto de vista do Kvoth, que ainda ele não cai a ficha direito ainda. Ele ainda é inocente desse lado. E por estar encantado por ela ainda, então ele acaba que escuta, mas não escuta também, acho. Então filtra um pouco esse capítulo e não tem todo o peso que ele realmente tem. Você não percebe isso de primeira. Exato. É só numa segunda leitura que você percebe o que o Deoc tá falando pra ele, eu acho, sabe? Na primeira, ela é muito tranquila, assim, porque é isso que o Eric falou, é muito da inocência de um menino de 15 anos que não quer enxergar a realidade. Ele não quer enxergar. Se faz um pouco de bobo também. Exato. Ele não quis enxergar que a Dena, que é a mulher que ele realmente é encantado, tem que, né, esse lado da vida dela. Então, eu acho que ele quis realmente passar um pano, vamos dizer assim, sabe? Né, na situação. E o Deoc meio que virou a chavinha, sabe? Falou assim, olha, meu filho, não é bem assim. Acorda, moleque. Acorda, moleque. Então ele pensa mais, eu acho agora, sabe, sobre qual é a situação dele comparado com a Dena. São coisas totalmente diferentes na vida, como o Deoc falou. Então ela, como mulher, nessa sociedade,
mesmo sendo uma sociedade ainda um pouco mais, vendo pelo lado medieval aí da história, né, mais aberta, tal, que tem relações de vários tipos aí, ele ainda tem, né, certos estigmas, certos preconceitos e tudo, né? E a Dena tem muito disso até com o fandom mesmo, né? Tem muita gente que não gosta da Dena. Sim, ainda tá num conceito machista, né? Por Exato. ser medieval. Exato, era isso que eu queria dizer. Tipo, o machismo muito forte ainda aqui, que o Kvoth, ele se sai. Tá, que ele se ferrou também na vida, mas a Dena também se ferrou. Então, e ela não tem muitas opções como ele tem. Que até ele fala assim, mas ela poderia ser camareira, ela poderia ser artesã, ela poderia... Cara, não, sabe? A vida não é assim como você tá enxergando. Enxerga a vida como é nessa sociedade, como uma mulher bonita vai viver. Então, eu sinto, esse capítulo eu acho bem pesado, principalmente eu acho que para as mulheres que leem o livro, porque se você se bota no lugar da Dena, sabe? O que você faria no lugar dela? Então, aqui você começa a se colocar na situação e ver, não tem muito o que fazer, sabe? Então, eu fiz um diálogo gigante aqui. Desculpa, gente. Não, mas eu acho que tem toda a razão. Eu concordo que tá certo. É isso. Eu acho que esse capítulo também ele é meio apagado ou esquecido por causa da próxima cena, porque é uma cena já de ação e que faz você já voltar ao ritmo rápido e frenético e acaba que não dá esse tempo pra você digerir essa cena numa primeira leitura. Concordo totalmente. E esse é mais um ponto que o pessoal não gosta da Dena, porque não deu tempo de digerir a situação, sabe, dela. Sempre que ela aparece... ele quebra muito o ritmo e eu acho que isso acompanha esse ódio. Algo talvez assim pra mediar o clima do livro no geral, pra atender um público assim mais novo e tal, e não deixar muito ali filosófico, mas realmente faz falta na parte quando você vai interpretar a personagem da Dena e considerar esse capítulo, essa cena, na hora que você vai julgar as outras atitudes dela, meio estiva, quando ela é estiva do Kvoth e tal. O que ela não faz. Ela não faz, mas dá essa impressão, por você estar lendo no ponto de vista dele. E aí, até esse momento, você já teve a sua primeira impressão dela, você já julgou ela desse jeito, lendo pelos olhos dele. Então acaba que isso passa batido, entre aspas, da sua primeira impressão dela. Porque ela faz isso com outras pessoas, né? Ela não faz isso com o Kvoth, mas a gente vê ela sendo de fato esquiva e com toda a razão do Sovoi, por exemplo. Sim. E ela o Kvoth é a única pessoa que ela se sente mais segura, né? Porque ele nunca tentou nada com ela. Então ela se abre, ela gosta da companhia dele, ela volta pra ver ele, né? Os acasos da vida que não deixam eles se encontrarem. Mas eu sinto que a Dena, como ele até falou, né? A Dena é muito sozinha. Ela não tem amigas também, como comentam aqui nesse episódio, porque as mulheres não gostam dela, sabe? E fora o Kvoth, ela parece também não ter amigos. Exato. Então ele deve ser o único porto seguro dela, assim, dela poder, cara, eu vou ali conversar com ele, passar horas conversando só pra conversar. Porque eu acho que todas as outras interações que ela tem na vida são com segundas intenções, sabe? Sim. Então com ele ela... Até mesmo pela aparência dela, isso a gente vê na nossa vida real. Aquelas minas que são muito bonitas e difícil conseguir ter um amigo de verdade mesmo, porque todo cara que chega perto tá querendo alguma coisa. Exato. Então, como mulher, assim, é muito... Você consegue vestir a camisa dela, sabe? E você entende por que ela é tão sozinha. E existe isso até hoje, essa rivalidade feminina, sabe? De, ela é muito bonita, ela é isso, ela... Até hoje, sabe? Imagina nessa sociedade, né? Então... uma pena. Tem uma frase aqui que ironicamente também é do Deok, mas que é muito certeira quando ele diz que a Dena não é do tipo que admita dever nada a ninguém. E a gente pode olhar pra fora, olhando de fora, pode pensar, por que ela não aceita ajuda, por que ela, né, ou qualquer coisa assim. Mas a gente tá na cabeça do próprio Kvoth, que é a pessoa que menos aceita dever nada pra ninguém o tempo inteiro. Exatamente. Sim. Né? Então vocês imaginem como é que o Simon ou como é que o Willem veem o Kvoth nessa situação também. Que apesar do caso da Dena ser muito mais grave, a essência da situação é muito parecida, no sentido de eles não terem estrutura e eles não querem ficar vivendo de favor, né? De ter que se sentir sempre na mão das outras pessoas.
E a Dena tá muito mais profunda nesse problema aí. É igual o Deock mesmo fala, é diferente a mesma situação dele devendo pra uma pessoa e de uma mulher na situação dela devendo pra outra pessoa. É totalmente diferente. É totalmente oposto. E sobre esse comportamento dela de fugir e tal, ele até explica e fala claramente o porquê. Ele não fala por que dela fugir. Exatamente. É o porquê dela não fugir dele também. Que ela fala que a opção dela que ela tem quando alguém tenta forçar algo pra ela é ou aceitar de contragosto ou fugir. Então, como ele não tem esse instinto de tentar forçar alguma coisa, ela não foge. Não que ele seja, assim, de fato tão especial. Ele é uma pessoa legal e tal, eles combinam, mas só o fato dele não tentar forçar alguma coisa com ela faz ela não fugir. Eu acho que sim, e ela se enxerga muito nele e ele se enxerga muito nela, né? Os dois são sozinhos, os dois não tem ninguém, a família, assim, sabe, pra recorrer. Então, são várias coisas que faz a relação dele ser de confiança. E ele não tentar nada é mais um ponto pra ela, porque imagina uma menina bonita, que pelo menos aí, vamos supor, com 14 anos já... Nem sei a idade que ela começou, mas assim, já tá nessa situação, Deve né? ter começado lá pra uns 12. Não sei. E aí, ela se vê com um menino que pela primeira vez não tentou nada, sabe? Então, eu acho que ela se agarra muito a ele. Tanto que ela deixa o bilhete pra ele depois, né? Que a gente vê que ele fica puto depois, mas tudo bem. Então, assim, ela sempre vai à busca dele, procurando esse carinho, sabe? Uma conversa franca com um amigo. Eu vejo muito assim, sabe? E muito embora o Kvolf tenha lá no fundo do coração dele as segundas intenções dele, eu não acho que ele esteja se restringindo justamente assim do tipo, aliás, eu não acho não, isso é evidente porque a gente lê a cabeça dele, né? Sim. Mas não é ele calculando que não quer, que quer fazer de jeito X pra dar certo, mas ele é muito respeitoso, porque mesmo antes dele conversar com o Deock, ele já tinha uma noção do que é não ter amparo, né? Embora ainda assim seja bem mais brando, ele entende a Dena melhor do que outras pessoas entendem. Tem uma experiência pelo menos um pouco mais próxima, então eu acho que não é de uma forma calculada isso, embora ele goste dela. Mas tem uma outra coisinha muito pequena aqui, que eu achei no mínimo interessante, que o Deock, quando ele fala, né, ele fala, certo, a garota, Dena, Diane, Diné, e vários nomes dela, né? Mas quando ele se segura em ele se segura em Dena. Sério? Olha só, no mesmo parágrafo, ele diz, Dena, Diná, blá, blá, seja lá qual for o nome que ela tem usado ultimamente. Aí, no finalzinho do parágrafo, ele diz, Dena faz isso pelo menor motivo. Justo. E durante todo o resto da conversa, eles vão chamando ela de Dena. Não toda a conversa. Quando ele vai fazer o brinde, ele fala outro nome. Exatamente. No brinde, sim. ele fala assim, mesmo assim eu lhe agradeço. Afirmei erguendo a taça. Ele fez o mesmo. A Dianai, disse, a mais encantadora. A Dena, repleta de alegria. Aí eles continuam. Eu fico pensando que talvez ele tenha se apegado a Dena. A Dena se apresenta como Dena pro Kvolf, né? E a gente sabe que o Deock, ele conheceu ela 2 anos antes. Seria por conta disso, talvez? Não sei. Pode ser, sabe? Dela usar, ela se apresentar a ele como Dena também. Não sei. Então, é mais ou menos isso que o primeiro nome que ela usa pra ele. Como ela usou com o Kvolf, né? Ela se apresentou como Dena pra ele, e depois ela foi se apresentando com os outros nomes. Eu não sei se esses outros nomes surgiram de agora, ou será Dena um falso nome também, né? A gente não sabe. Então, eu pressuponho que desde que ela tá nessa situação específica de ficar indo pra lá e pra cá e tal, ela já tenha vários nomes em circulação, né? Ela use vários nomes. Agora, ela diz, quando o Kvolf pergunta como é que ele quer que ele chame ela, uns capítulos que a gente já discutiu aí, ela diz que gosta de Dena vindo dele. Sim. O que me faz pensar que esse nome tem alguma questão especial. Pode ser que não seja o nome de batismo, né? Enfim, o nome de... O verdadeiro. Nascença. Nascença, Nascença tá certo? Nascença, acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Nascimento, pronto. Embora ela não tenha nascido com nome, né? Mas enfim, de que tem alguma coisa em especial nesse nome em específico, porque é o nome que ela dá pro Kvolf, digamos, né? Então,
Enfim, não sei. São só coisas que eu tô jogando pra... suposições pra gente... aí, né? Mas eu acho... Se bem que no brinde, como os meninos pontuaram, ele fala... eu não sei falar o nome. Janai, não sei. Alguma coisa assim. Acho que é Dianai mesmo. Então assim, ele faz o brinde a essa. Uhum. Já o Kvoth já responde com Dena. Pois é, eu acho que esse é o que ela usou pra Aldeosh. Uhum. Pode ser. Agora fazendo algumas, né, suposições assim. Eles estão toda hora falando dela ser madura, dela não parecer a idade que tem, não sei o quê. E eu não sei se era muito por causa da bebida, da situação toda, né, que eles estavam falando tudo, mas eu senti sempre o Delk muito sem a memória clara, sabe? Eu não sei se vocês sentiram isso lendo, que ele fala assim, não lembro, sabe? Eu achei como se fosse uma memória meio falha dele, sabe? Não sei se vocês sentiram isso. Eu tô dando uma olhada na indicação aqui e eu acho que eu identifiquei a frase que tu deve estar se referindo. Aliás, 2 frases. O Deok usa reticências 5 vezes na página 461. Isso. E daí depois mais uma vez na 462. Então... Ixi, tem bem mais. Ele usa na 463 também. Pois é, tá vendo? Como toda a escrita é uma coisa como se ele estivesse resgatando uma memória muito, sabe? Como... Vocês sentiram isso que eu tô sentindo? Sim. Tipo, não sei, eu acho que a gente pode depois teorizar em cima disso, de alguma forma, sabe? Talvez por ele não conhecer ela tão bem, igual o Kvoth conhece, e por ter passado pouco tempo com ela, igual a maioria das pessoas passam. Então realmente é uma memória pequena e antiga. Mais alguma coisa dessa cena da Dena? Acho que não. Acho que não. Acho que era só isso mesmo. Tá bem, então. Bom, a nossa próxima cena, então, depois que o Kvoth vai embora lá da Eólica, ele vai voltar pra universidade, né? Ele tá meio embriagado. Ele percebe que ele tá sendo seguido por 2 pessoas que atacam ele. Levam ele pro beco, né? Sim, que ele até reclama que o beco estava limpo demais. Considerando que ele saiu de Tarbian... Eu fiz justamente essa comparação, assim, né? O beco nem devia ser tão limpo assim, mas considerando... mas ele não tinha nada pra se proteger, assim. Não tinha nada que ele pudesse improvisar como uma arma, assim. O que é muito doido pensar, né? Mas é muito dessa questão de estar perto da universidade, né? Da cidade ser totalmente diferente da de Tarbian, que ele estava acostumado a se proteger, né? Então... Sim, ele vivia numa parte pobre da cidade. Sim. E aqui, perto da Eólica, é uma área nobre. Sim. E aí os caras abordam ele ali, colocando a faca nas costas dele, né? E dizem que estão tentando ver se era ele ou não, pelo uma bússola, né? Que ele fala. Cheque o visor, que eles falam assim. Pois toda hora. O que é interessante também marcar é que eles não me parecem entender muito bem disso, né? Do que é esse visor, do que é esse troço que eles estão... Sim. Tá entre aspas, né? Eles claramente são pessoas que foram contratadas de uma forma só... Só pra fazer o serviço e é isso, sabe? Então, eles não têm conhecimento sobre bússolas, até que eles chamam de visor, eles não chamam de bússola, né? E aí o Kvoth ele deixa cair a garrafa de conhaque que ele tá, e aí pega fogo nela, eles acendem uma vela, e aí ele usa esse tempo pra tentar sair dessa situação, procurando as coisas que ele comprou ali, e acaba jogando limalhas de um ferro, né? Como é que chama o ferro? O baçal. Isso, baçal pra tentar queimar, e aí ele cega por um tempo as pessoas pra tentar fugir dali. É um clarão muito forte, né? Que ele consegue cegar os 2, né? Um até pela força da luz. Tava mais perto, né? Ele fica cego, ele fala assim, eu não tô enxergando, não sei o quê. E o outro, pela força também, cai, bate a cabeça, fica nocauteado. Então, ele tá fora de circulação, vamos dizer. Sim. E aí o Kvoth consegue fugir, né? Então... antes de fugir, né, ele aproveita a oportunidade, como sempre, para usar suas habilidades de palco ali, dá uma de taborlinha ali, dá uma voz grossa ali, perguntando quem mandou ele, quem mandou os caras e tal, e manda eles não seguir. Sim. E eles ficam, você vê o desespero dos 2, né? Porque pensando, como a gente já pontuou aqui, eles são leigos, eles não sabem o que é isso que tá acontecendo. Então, pra eles foi uma magia do Tarbolin mesmo, né? Então, quando ele vê que a voz ainda... Imagina, você acabou de ser... veio esse clarão, te cegou, né? O seu amigo tá desacordado. E vem essa voz poderosa, né? Parece ser. e você fica totalmente à mercê, né? Porque ele até fala, obrigado, meu senhor.
pode deixar, não sei o quê, nunca verá a sombra de nós dois, não sei o quê. Então... Esses realmente se cagaram de medo. Eles estavam se cagando. É que são pessoas que não tinham noção da origem daquilo. De como essas coisas funcionam na universidade, né? São pessoas claramente, se não de Imri, com certeza de fora da universidade. Sim. Que não tem noção do que acontece, e aí, de repente, viu aquilo tudo, o chão pegou fogo, né? Por causa do conhaque lá. E depois veio esse clarão todo. Então, imagina isso na cabeça de uma pessoa que não tem noção, né, da universidade, do que se estuda, né? É realmente coisa do divino, né? Então... Bom, o Kvolf sobrevive, né? Ele percebe que essa bússola que os caras tinham, ela funciona por material genético dele, né? Seja por cabelo, sangue, o que for. E aí ele tenta despistar a bússola depois, né? Ele joga uns cabelos no vento, assim. Ele fica desesperado, na verdade. Eu acho que ele ainda também tava meio zonzo de tudo que aconteceu, né? A gente vê ele correndo, até que ele fala assim, ele corre 400 metros e aí ele percebe que ele não tá sendo seguido, né? Que aí ele sossega e depois é isso, ele tentar pegar fios de cabelo, sangue, né? E jogando, assim, pra despistar mesmo o material orgânico dele. E quando ele tá fazendo isso, ele começa a observar o vento, né? E observar o vento que tá levando as coisas dele. E ele vai descrevendo que ele começa a perceber padrões no vento. Sim. Até que aparece atrás dele justamente o Eloding, né? Que... Posso fazer uma comparação meio besta aqui, mas muito besta mesmo? Me lembra muito Pocahontas. Essa parte, sabe? Sério? Com a música, sabe? Do Colors of the Wind, que é, tipo... Ele consegue ver as nuances do vento, ele até fala das folhas, né? Que ele joga e tal. Então, assim, eu imagino muito uma coisa assim, sabe? Aquela... Como se fosse um colorido, sabe? Sério? Eu lembrei de True Detective, na primeira temporada, quando eles estão procurando as coisas lá, e o cara do nada vê uns pássaros formando o símbolo do rei de amarelo, assim. Eu não assisti True Detective, então eu também não, e faz uns vários anos que eu vi Pocahontas, mas eu me lembro. Pois é. Pocahontas tem a música, né? Em português eu não lembro o nome, mas é Colors of the Wind em inglês. Só um parênteses. Excelente comparação. Ele e o Eloding poderiam fazer o dueto, né? Dela, ia ser lindo. Fazer uma fanart, assim, dos dois. A capa do episódio. A capa do episódio, Bom, o Kvolf, então, o Eloding começa a conversar com o Kvolf, né? E aí ele fala que aquele lugar era chamado antigamente de Koyan Hayel. Tem algumas coisas sobre isso que eu quero comentar na sessão de spoilers, então eu vou só passar por isso por aqui. Mas uma coisa bem interessante que eu achei é que o Kvolf descobre que o Eloding fica seguindo o vento com os olhos. Como se ele enxergasse mesmo, né? Ele vê tudo, assim. Ele tá atento, ele tá sentindo, né, o que tá acontecendo ali. E daí... Enfim, eu acho aqui que tanto o Eloding, que já é um nomeador com bastante experiência, quanto o Kvolf estão... cada um no seu grau de capacidade, né, entendendo o vento, né, tendo esse... Ele até comenta com o Kvolf, né, hoje está especialmente bom, não é? Eu imagino que o momento está bom para ver o vento. Eu gosto do modo, do jeito doido do Eloding de sempre, que... O Kvolf ainda tá meio mexido, ele fala assim, não sei o que, mestre Eloding. ele começa como querendo falar alguma coisa, mas se contém. Aí o Eloding pega e fala assim, não, por favor, somos todos amigos, me chame pelo primeiro nome. Mestre. E o que eu acho engraçado também é que ele deve estar tão... eu imagino assim, esse momento, ele consegue ver com tanta clareza que ele nem repara no Kvolf, né? Na situação que ele tá. Ou então, se reparou, ele não comentou. Porque ele tá todo ferrado. Ele tá sem a blusa, né? Ele tá sangrando, ele tá, né? Meio desesperado, eu imagino. Então, ele pelo menos não comenta nada, né? Não sei se é por educação, ou se é por ele tá tão fascinado com o vento que ele nem percebe. Pode ser também. Eu acho que ele total não se importa. Pode ser. Coisas mundanas demais, né? Bom, o Kvolf, então, depois desse momento aí com o Eloding, ele vai pro quarto dele no Anchors, né? E aí ele mexe na janela e ele vê um bilhetinho que ele recebe, que tava ali esquecido. Eu sei que eu sou, obviamente, parcial, mas eu acho esse bilhete uma das coisas mais fofas desse livro inteiro. A Dena escreveu pra ele, então, depois, né, do incidente na oficiaria, né, quando ele faltou ao almoço dela, e
O Kvolf, que tava receoso de que ela tivesse entendido alguma coisa mal, que a gente comentou antes quando viu ele com a Fela, eu acho que aqui ela acaba com esse medo dele de uma maneira bem clara, porque ela tá sendo bem... Ela tá brincando várias vezes durante o texto, né? Ela tá sendo ela. Como ela normalmente é com ele, que é essa persona descontraída dela. Eu gosto do PS, gente. Eu acho o PS muito engraçadinho. Queira ter a certeza de que não reparei no estado vergonhoso da sua roupa de cama e não julguei seu caráter por ela. Ou seja, ela reparou totalmente. Então... Total. Tem uma coisa que foi cortada, que é uma bobagem, mas da tradução dessa carta, desse bilhete, peraí, que ela fala uma hora ali que ela tá instalada na Cisne e Charco. E aí, no original, a Dena fala I currently have rooms at the Swan and Swale. E daí, entre parênteses, Swale, tipo, juntando Swan, que ela não sabe como escrever Swale. E aí ela escreve com S-W-A-L-E e depois S-W-A-I-L. O que... Como se ela tivesse feito a correção. Na verdade, ela pergunta nos parentes, assim, tipo... Ah, que legal. Pena, né, que na tradução perdeu isso. Imagina que, por exemplo, se tivesse escrito charco ali, com né? X, Cisne, né? charco, aí abre parênteses, daí com X, charco, interrogação. Bom, nessa carta aí, então, nesse bilhetinho, na verdade, a Dena diz que ela conheceu um sujeito interessante no dia que ele furou o almoço com ela, e que ela pode contar pouco, mas que ela tá louca pra contar pra ele. O que também é mais um sinal daquilo, né? De a Dena tá... Se sente livre pra contar tudo pra ele, pelo jeito. Ou tudo que ela pode, né? Mas, tipo, ela tem uma novidade, o que ela quer fazer é contar pra ele. Cara, ela subiu no quarto dele, né? Escreveu esse bilhete, então, assim, marcou um encontro. Então, assim... Ela se esforçou, fez né? Ela se esforçou. Não vamos falar que ela não se esforça, não, porque a bichinha se esforça. Não... E ela até diz pra ele que ela vai ficar até o dia 23 hospedada lá na Cisne Charco. Pra ele ver ela, né? Então, ela quer conversar com ele, ela tá procurando ele. Ela gosta da companhia dele. E a culpa total é do Kvolf aqui, que não... Sim, que não olhou o bilhete viu o por bilhete. uma semana, né? Ele olha, já é dia 28, então... já perdeu 5 dias aí. Por 2 onzenas. Mas, enfim, Então, ele perdeu a Dena, já não está mais em Imri, e ela diz que estará cuidando da vida dela. E ele fica com ciúmes aqui também, eu sinto, sabe? Tipo, furioso por não ter achado o bilhete, e quanto ao sujeito que ela havia conhecido, né? Depois de toda a conversa com o Deock e tal, né? Não sei. Mas eu acho que o Conde Trap já tinha tranquilizado ele. Não tinha naquele outro capítulo que ele fala com o Trap, ele não diz que, tipo, a Dena saiu com o cavaleiro, daí o Kvolf fica, tipo, tá certo. E aí ele diz, não, mas não é isso que tu tá pensando. Mas igual, ele tá pensativo, meio suspeito. E ele também tá cansado, tá ferido, tá todo ferrado, então, né? Foi só a cereja do bolo ali. Isso. Tem uma outra coisinha aqui que logo depois, novamente é usada a expressão 4 cantos, o jogo, né? Ele ganhou do Sim, se eu não me engano, um canivete. Isso. Embaixo de uma pilha de papéis encontrei o canivetinho dobrável que ganhara do Sim numa partida de 4 cantos, do qual até já me havia esquecido. Vocês lembram que no capítulo... era um que tava só eu e a Rayane e a Julia, 24, então. A tradução de 4 cantos estava diferente. 4 esquinas, eu acho que tava. Ô, louco. E aí aqui voltou a ser 4 cantos e com hífen. Enquanto eu acho que o mais comum é sem hífen. A gente tinha que dar um Ctrl F em todos os 4 cantos que tem no livro pra ver. Que loucura. Engraçado. Mas será que no inglês tem essa diferença? Não, né? É tudo... Não, é 4 corners. Foi tradução mesmo. Separado ou com hífen? Let me see, mas eu acho que é separado, peraí. Aqui só diz plain corners. Mas daí a gente já supõe que seja 4 corners, né? De 4 cantos. Ele deve ter abreviado pra o apelidinho do jogo. Enfim. Mas em inglês só existe 4 corners mesmo. E se não me falha a memória, é só separado também. Alguma coisinha aí da tradução, né? É provavelmente revisão mesmo. Bom, feito isso, então o Kvolf percebe, né, que na verdade ainda seria muito mais fácil de encontrar ele, porque os assassinos ficaram com sangue como condutor, né? Sim. Porque ficou sangue dele na faca. E aí ele decide fazer umas coisas um pouquinho mais radicais pra despistar. Ele vai até um vilarejo pequenininho. É uma estalagem, né? Que ficava perto do rio. Ele não é em Imri, ele passa de Imri e vai num vilarejo que tem tipo um porto. É um pequeno porto. É um pequeno porto. Te servir a Imri. E aí nessa hospedaria, então, ele pega essa camisa cheia de sangue dele, aí ele bota dentro de um jarro e fecha com simpatia, né? Lacra o negócio com simpatia. Sim. E aí ele joga no rio. Então, a esperança dele é que se voltarem a tentar perseguir ele com a bússola, né? Aqueles 2 caras, eles vão atrás dessa jarrinha de sangue aí. Seguissem, que tá sendo levada pelo rio, né?
ao sul. Uhum. Bom, esse é o final do capítulo 69. Mais alguma coisa sobre este? Acho que não. Não. Acho que foi tudo. Então tá. O capítulo 70, então, é o início da campanha presidencial do Eimael de novo. E ele se chama Sinais. Uhum. O Kvolf acorda nessa hospedaria onde ele ficou, né? Na noite anterior. E ele diz que tá meio perdido, não sabe muito bem onde é que ele tá e tal. Aí ele desce pra tomar um café, tomar um banho antes de voltar pra universidade. E aí, enquanto ele tava ali nas mesinhas, ele escuta dois caras que estão chegando pelo porto, né? Que eles provavelmente estão de passagem ali. E aí um deles fala: tudo num fogo azul, todos mortos, espalhados feitos bonecas de trapo, e a casa desabando em volta. Fiquei feliz por ver aquele lugar pelas costas, isso eu garanto. E aí o Kvolf escuta isso e logo dá o estalo, quando ele escuta fogo azul, todo mundo morto, né? E aí ele percebe que o Chandriano... Ele lembrou, né, que são as mesmas evidências que aconteceu com a trupe dele, né? Isso. Melhores amigos do Kvolf aparecendo. Uma galera... Super animadinho, né? Tem que fazem uma festa que é de matar. Ai, Bruno, pelo amor de Deus. Ai, Deus. Eu queria lembrar vocês que o Chandriano matou a família dele, mas não quebrou o alaúde dele, então... Ó, tá melhor que o moleque da... Do beco. O Pike. Pois bem, o Kvolf acaba descobrindo com essas pessoas que essa cidade na qual um monte de gente morreu era a cidade de Trebon, né? E aí ele até tenta conseguir mais informações e tal, e diz que ele ouviu falar, e daí eles até respondem, tipo, não sei como, porque a gente acabou de chegar com isso, né? As primeiras pessoas que têm essa notícia, então eles já desconfiam e mandam o Kvolf embora. Mas agora, munido dessa informação, de que, enfim, muito provavelmente o Chandriano tá por perto, ele decide ir atrás da Devi para tentar conseguir dinheiro suficiente para ir de uma forma muito rápida até Trebon. Quando ele chega lá na Devi, antes dele conseguir sequer pedir dinheiro, ela começa a contar para ele sobre as histórias que ela ouviu, né, da tentativa de assassinato. E ela fala já uma versão bastante distorcida do que realmente aconteceu, porque... como é que ela diz aqui? Ontem à noite, ao que parece, uma dupla de bandidos tentou roubar a bolsa de um jovem estudante. Acontece que, para a grande desolação deles, ele era o próximo Taborlin, em fase de formação. Invocou o fogo e o relâmpago, cegou um dos dois e deu uma pancada tão forte na cabeça do outro que ele ainda não acordou. Então... O estrago foi feito. E bem sentido, né? Teve outra... A Devi viu o curativo do Kvolf todo mal feito, né, por conta do ataque que ele recebeu, e aí ela refez pra ele, ainda ficou rindo dele, né, rindo não, mas provocando, né, dizendo que ele fez todo mal feito e tal, e que daí ela dá uma ajeitadinha pra ele. Ele também devolve os hábitos de acasalamento do Dracos, né, o livro que foi escrito pelo cronista, o Divan Lokes, que ele tinha pego emprestado dela. Ela tem a versão ilustrada. Kama Sutra deles. A comemorativa de 10 anos. Inveja. Né? Os ilustradores do grupo não têm essa versão, só queria dizer isso. Sim, vocês fazem as de vocês. Não é a mesma coisa. Eu concordo com o Arthur nessa, é um bom ponto. Quase consigo escutar a música triste do Naruto agora. Né? Bom, o Kvolf, então, ele pede os 20 talentos pra Devi e, enfim, ela não tá nada afim, né, de conceder pra ele, porque é um empréstimo muito alto, porque ele nem tem como pagar o que ele já pediu. É muita cara de pau até, né, assim, a gente entende a situação dele, mas vendo o lado dela... Que não sabe, né? Que não sabe de nada. Menino, você não tem onde pisar morto aí e você tá querendo 20 talentos. É sério isso, né? Só que ele consegue, né, virar as contas aí com ela. Ele acaba negociando, ele oferece algumas coisas pra penhorar, né? Como o Retórica e Lógica, que coitado desse livro, é tudo que ele dá. É a ficha dele, né? Tipo, ó, pra tudo é o Retórica e Lógica. Ela se interessa pela lâmpada, né? Aquela lamparina que o Kvolf fez, que o Kilvin proibiu ele de emprestar pra qualquer outra pessoa. E daí, nessa, o Kvolf é irredutível. Ele diz que não. Ele deu a palavra dele. Não vai. Mas o que eles acabam acertando é que o Kvolf oferece uma entrada secreta pro arquivo. A Devi até fala que... Ela pergunta, tipo, tu sabe onde é que é? E daí ele diz, eu sei que tem. Onde é, eu ainda não descobri. Mas um negócio que eu acho massa é que você percebe como afeta ela. Porque, tipo assim, antes ela tá só discutindo o normal, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Aí no que fala, acesso ao arquivo, ela para. Ela fica tipo, como assim um acesso ao arquivo? Conte-me mais. Isso é uma coisa que mexe com ele e mexe com ela também, né? Sim. Tipo, o arquivo em si. Eu tenho muita curiosidade sobre a Devi, sabe? Como assim? Eu gostaria de
de ter mais informações, assim, sobre ela. Podia ter um livro só sobre ela, né? Só dela, exato. Pois é. Eu acho que de alguma maneira vai ser abordado pelo menos o que exatamente aconteceu, né? A gente nem sabe o que aconteceu com ela, então. Sim. Porque deve se encaixar de alguma maneira no enredo. Como? Não sei. Tá dando tantas pistazinhas e coisinhas, né? Ela é tão importante, assim, que... E essa curiosidade dela, né? Extrema durante o livro, isso deve ser abordado. Eu espero, pelo menos, que seja. Bom, no fim das contas, eles fazem esse acerto, daí a Devi diz, tipo... então tu tem direito a 12 talentos, né? Eu vou te emprestar 12 talentos. E aí o Kvolf diz uma coisa que a Devi disse na primeira vez que eles se encontraram, que é... Receio não estarmos barganhando. Apenas lhe informei as condições do empréstimo. São 20 talentos ou nada. Lamento não ter deixado isso claro desde o começo. Rancoroso esse menino. É aquela volta do mesmo jeito, né? Tipo, você me fez isso, agora é minha vez. O Justin Timberlake, what goes around comes around. Come back around! Mais alguma coisa desse capítulo dele com a Devi aqui, pessoal? Antes dele começar a negociar com ela, ele pede pra ela espalhar que foi ele quem estava lá no beco, né? Sim. Então ele já começa a criar mais boatos. Né? Começa a fazer mais o nome dele. Ela até brinca assim, isso aí eu acho demais, mas eu vou espalhar que é você, sabe? Que ele pede uma coisa até exagerada. Ela, não, calma, rapaz. Abaixa essa bola. Abaixa essa bola, não é pra tanto também, não. Eu gosto quando o Kvolf se empolga com as coisas, assim, sobre ele mesmo, assim, de reputação. Que se mostra um pouco menino, né? Eu vejo muito isso, não a inocência, mas a imaturidade mesmo dele, nessas partes, tipo, sabe? Dele se empolgar, né? Como você falou. Já que eu vou inventar, então vou inventar muito. Tá bem. Ela abaixa essa bola. Relaxa aí. Algo mais? Ela também, né? Que ele falou assim, não, eles vieram pra me matar, porque até então parecia que era só um roubo, né? Ela acredita que seria só um roubo e ela fica assim, caramba, eles tinham uma bússola e ela até comenta do Kilvin, né? Nessa parte, que ele ia espumar de raiva, que aí tem a conexão aí com a lamparina também. Portanto, alguém da universidade, muito provavelmente, tenha contratado eles. Dado a bússola, né? Exato. E aí, a partir daí é que o Kvolf já tem o principal suspeito dele. Quem será? Bússola rabdomântica, né? A gente não falou o nome dela. Como? Rabdomântica é o nome da bússola. Isso aí. Que a gente não tinha falado. Que ela até brinca, fala assim, senhoras e senhores, se isso não faria Kilvin espumar de raiva, né? Muito bem. Spoilers, então? Isso. Spoilers! Então tá, pessoal, se vocês não querem saber o que acontece nesse restinho de Nome do Vento, no Temor do Sábio, na Música do Silêncio, na Árvore Reluzente e no How Old Holy Came to Be, ou em qualquer outra declaração do Patrick, sei lá, vai que vaza qualquer anotação dele, qualquer coisa assim, tá tudo liberado, tá? Então, quem quiser se poupar, vai lá, termina todos os livros rapidinho e volta aqui pra terminar de ouvir o episódio. Eu acho tão engraçado você fala terminar rapidinho. Senta aí, termina. Rapidinho aí, o livrinho. 100 páginas, dá só nesse livro, tem aí mais umas 150, né? 15 minutos. Só esse, né? Aí tem ainda... Quem quer consegue. Quem quer consegue, exatamente. Eu vou virar coach. Coach quântico. Bem, o que eu queria falar, que foi uma discussão que a Julie levantou quando a gente tava falando das questões da Dena e do fato do Deoc tá sempre... Parecia que tava meio enuviadas as lembranças dele e tal. E aí a gente tava se perguntando desde quando, né, que a Dena tá nessa mesma situação, etc. Tem uma hora, e isso não é a primeira vez que acontece, que o Kvolf pergunta como é que ela era nesse tempo, né? Nesses anos atrás aí. E o Deoc diz o seguinte: a mesma. Acho que era mais jovem, mas não posso dizer que pareça mais velha agora. Ela sempre me pareceu mais velha do que a idade que tinha. Não velha, na verdade, mas mais... E daí o Kvolf termina, né, com madura. Mas essa não é a primeira passagem que contesta essa questão da idade da Dena ser o quanto aparenta. E a gente sabe que tem um recurso que faz as idades das pessoas ficarem mais confusas, né? Que é um lugar onde o tempo passa diferente. Sim. Que é o feio. O Kvolf eventualmente vai no Encantado e tem essa desregulagem de idade, fora aquela coisa de ele ter de as pessoas conseguirem ver que tem alguma coisa diferente nele. Sim. Algo parecido com o efeito do Bast, né? Isso. Você olha pra ele, mas quando você para de olhar, você já não lembra do que você viu. Que é o que o Bast descreve lá no conto dele, na Árvore Reluzente, como uma das magias do Encantado, que é a arte de fazer parecer. Ou seja, tu consegue camuflar uma aparência, digamos. Eu acho que é possível, tá? Eu não tô querendo criar nenhuma grande conspiração aqui, mas eu acho que é possível que a Dena tenha passado pelo Encantado. Eu não sou adepto das doideiras de que ela seja a lua, umas coisas assim que eu já li, mas... Já tenha tido algum contato, né? Que alguma coisa no passado dela, até que tenha deixado ela nessa situação tão desamparada, possa ter a ver. Eu acho que
pode ser muito relacionado também a aquelas teorias de que o Chandriano é o patrono dela. Tipo, por conta do Chandriano, ela de alguma forma acaba tendo esse acesso ao encantado. E o Chandriano faz com que ela cause essa nebulosidade nas pessoas em Mas eu volta acho dela. que ela sempre causou isso, e pelo que a gente entende também, o Chandriano e essa teoria seria agora, né, que aconteceu. Então, você vê o Deock aí, que ele já tem 2 anos que ele conhece a Dena, e há 2 anos atrás ela tinha... Gente, uma menina de 14 anos, uma menina de 16 anos, tem uma certa diferença, sabe? Nessa idade, a gente tem uma mudança visual. E ele disse que ela estava igual, que ela era a mesma Dena de sempre. Então... Eu acho que pode ter sido anterior, assim, como a gente estava conversando, isso, no passado dela ter tido algum contato com o encantado. Às vezes mataram os pais delas, né? Sim, a gente não sabe o que aconteceu com os pais dela, com a família dela. Foi os Amir que mataram. Mas... Tanto é que no Temor do Sábio, claro que daí pode ser influência já do Bradan, né, mas tanto é que no Temor do Sábio ela tá querendo saber mais de magia, ela tá pesquisando os nós ilianos, né, então, enfim, tem várias coisas, mas daí pode ser que não seja essa questão anterior, pode ser que venha já dos ensinamentos do Mecenas dela. Mas será que ela nunca teve essa vontade, só com Mecenas ela começou a estudar também, né? Pois é, ou será que ela não teve algum contato antes e agora ela tá tendo a oportunidade, é por isso que ela se apega tanto a essa oportunidade. Até que eles brigam, né? Isso. Ela com o Kvorth por conta disso. Então, eu vejo muito isso, assim, pode ser, né? Ela deve ter tido algum contato, que nem ele teve. Ele teve um contato com o Chandriano pequeno, né? E é uma coisa que persegue ele. A gente não sabe o que aconteceu com ela. Pode ser algo que persegue ela. Sim, não necessariamente precisa ser o Chandriano, né? Não, tô falando dos encantados, pode ser qualquer né? coisa encantada. Lembrando quem tá nos ouvindo que 2 episódios atrás a gente prometeu que a gente vai segurar um pouquinho toda a exposição que a gente vai fazer sobre o assunto Mecenas da Dena, né? Porque, claro que a gente tá comentando ele aqui, mas a gente vai se deter um pouquinho mais nele daqui a alguns episódios pra gente explicar toda a teoria que o Bruno mencionou aqui sobre Chandriano, que depois eu falei sobre Bradan, enfim. Eu não participei da gravação, gente, desculpa, por isso que eu não lembrava. Não tem problema mencionar, não, é só pra eu explicar por que a gente... fazer um relato grande sobre isso, assim. Isso, como a gente fez lá com a teoria da Meluan no episódio 4. Sim, quando você falou da aparência dela, eu achei que você ia falar que ela é tipo uma daquelas sacerdotisas vermelhas de Game of Thrones, que na verdade ela é uma velha. Ela tira o colar. É o anel, gente. Ela tira o anel, né? O anel. Eu acho que Game of Thrones é um colar. Não é necessariamente canônico ainda no livro, mas na série é um colar. Eu tô falando da Dena. A Dena tem um anel, não tem? Todo anel de prata. Então, sim. Eu tava falando da Dena, do anel. No Game of Thrones é o colar, né? Na série. É um colar, né? Enfim, mais alguma coisa sobre a Dena aqui nesse pedacinho? Não. A segunda coisa que eu, pelo menos, separei pra falar é quando o Elodin menciona pro Kvoth que numa língua que não se fala mais, as pessoas chamavam aquele lugar de Quoin Hayel. Interessante que já tenham pessoas que chamavam aquele lugar por outra língua. E aí a gente lembra de uma teoria que o Eric trouxe vários episódios atrás, acho que lá pelo 12, alguma coisa assim, que menciona que a universidade, né, que o subterrâneo da universidade tem cara de cidade mesmo. Sim. Alguma coisa vivia ali. A teoria que foi construída sobre a cidade antiga esqueci o nome da cidade. Sim. De Belen, né? Uma das cidades lá da historinha do Lanry. Me pergunto se essa língua que o Elodin menciona aqui, que ele não chega a dizer que idioma poderia ser esse idioma falado, né, durante essa outra era, né? Pode ser. Aqui também, né, assim, eu posso estar dando uma viajada, muito viajada, gente, desculpa, mas essa raiz primitiva que eles falam, Ketentan, lembra alguma coisa vocês, assim, Ketetan, ou só comigo que veio Ketani? Sabe? Tipo, veio a coisa do vento, A Letane? Sabe? Tipo... O jeito que a palavra é formada lembra como a estrutura de palavras da outra cultura, dos admerianos. Os admerianos. Então, não sei. Quando eu li aqui, me veio isso. Eu posso estar só teorizando, tipo, muito nas brisas mesmo, mas me veio essa da Ketan, né? Do Letane, Ketan. Porque tem o vento, tem... Eu acho que tu pode estar numa pista, sim. Não sei se foi só sei lá, veio em mim. Falando de brisa, né? Tem quando o Elodin fala
pra ele chamar ele de mestre, que é o primeiro nome dele. Agora que o Bruno falou, que eu parei pra pensar, ficou realmente... Talvez seja ali o verdadeiro nome dele, entre aspas, porque ele não que ele se chame mestre, mas é a figura dele, o arquétipo dele como mestre na história. Sim. Dele ser, tipo... Como se fosse a... Ele tá ali pra ensinar, então aquilo é a natureza dele. Eu acho que ele será o... Pra guiar o Volt. Sabe a jornada do É o herói? mestre dos magos. A jornada do herói tem a figura do mestre. É isso, jornada do herói. É o que eu ia falar. Ele é o arquétipo do mago ali que dá o recurso pra ele. E ele é o grande mestre, né? Pode ser que o Eloding vai ser o grande mestre, né? Do que você... Eu acho que é diluído, né? O Eloding com certeza é um deles, tanto é que no Temor do Sábio ele tá ensinando e tal. E lá no final do livro, várias coisas que ele falou no início fazem sentido pro Kvof, né? Lembram disso? Sim. Mas mais no sentido de ser aquele que dá um conhecimento-chave para o desenrolar da história. Algo mais fora do livro do que de fato no livro. Seria mais uma spoiler, um easter egg, assim. Sim. Agora, existem outros mentores, por exemplo, eu acho que o Abenfi definitivamente tá no... É um desses, né? O Eloding também. Sim. Mas tem a Shireen lá em... Sim. Esse arquétipo de mentor, ele vai passando durante os livros para diversos personagens. Isso. Mas talvez o Eloding seja... Porque o personagem ideal, né? Foi só realmente igual a Júlia falou, só brisa só. Bom, tá no tema certo. Né, vento, estamos na Estão brisa. ali dentro do vento. É verdade. Algo mais, gente? Acho que não. Eu acho interessante que a bússola, ela me lembrou muito o gramo. É verdade. Tipo de funcionamento, né? Verdade. Muito bem, pessoal. Então, muito obrigado aí vocês que nos escutaram até agora. Se vocês quiserem reclamar, nos ofender, mas se vocês também quiserem elogiar, colocar questões, corrigir o que for, vocês podem entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Agora também o grupo no Facebook, mas os nossos outros endereços, como é que eles fazem aí, Eric? A página do Facebook é Os Quatro Cantos, em extenso. O e-mail é podcast osquatrocantos em extenso, @gmail.com. O Twitter é @os4cantos, com 4 em numeral. E no YouTube tá Os Quatro Cantos também. A campanha do Catarse é catarse.me/4cantos. Isso aí, cheguem na rede social que vocês querem e digitem Os Quatro Cantos. É fácil de achar. Se não acharem, daí tentem botar o 4 em numeral. E... No YouTube eu sei que tem um podcast sobre futebol, que é Os Quatro Cantos, mas não é esse, provavelmente. É verdade, né? Tinha isso mesmo. Tinha uma agência de turismo no Facebook, que foi o primeiro impeditivo da gente usar esse nome. Então provavelmente vai estar ali na segunda opção. Não dá pra competir nem com futebol, nem com turismo em popularidade. Né? Até já é difícil achar fã, né? Pra gente conversar. Pois é. Por isso que a gente criou o podcast, né? Então... Mas então tá, gente. A gente volta em breve com o nosso 27º episódio, no qual a gente vai discutir o capítulo 71. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, tchau. Tchau, gente.